Boa noite, pessoal. Meu nome é Briela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui em São Paulo para as gravações dessa edição da Outspod. Você que está aí nos assistindo, você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, custa nada nessa vida, minha gente. Se inscreve, já deixa seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem daqui, mais o YouTube e as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias. Pessoal, o propósito que eu tenho com esse canal, todo o propósito desse canal, na verdade, é levar informação gratuita e de qualidade para as famílias. Eu tenho maior cuidado para escolher os convidados que vêm até aqui, até as minhas amigas, mesmo as sequeladas que vêm até aqui, que eu amo de paixão, mas para a gente trazer realidade mesmo, sabe? Sem romantizar, sem muito frufru, sem falsas promessas, para que a gente possa entender os processos de desenvolvimento, que na rede social e na internet a gente encontra de tudo. Agora, se é bom ou se é ruim, aí são outros 500. Então, que aqui possa ser um canal seguro para você, pai, mãe, profissional, que está buscando um espaço, né, científico, um espaço em que as pessoas realmente têm aqui como um propósito, que continuam assim numa formação, um estudo contínuo, na verdade, que não para, né? Tá sempre o tempo todo saindo coisas, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, o intuito do canal, ele é só esse. Informar e democratizar um pouco o acesso à informação sobre autismo, neurodiversidade. Então eu conto com vocês, esse joinha que eu peço aí faz toda a diferença. E se você quiser e puder se inscrever e tornar membro do canal, também é uma forma de apoiar aqui a produção de conteúdo, tá bem? Eu quero falar para vocês também do IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto de Capacitação de Pais e Profissionais sobre autismo, neurodiversidade. Então lá você vai encontrar pós-graduação, tem cursos mais pontuais, cursos livres, né? Para pais, mães, avós, às vezes auxiliares de sala, estudantes, tem curso de AT. Vamos dar uma olhadinha. Então, ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando o QR Code aqui para vocês acessarem e entrarem lá na plataforma e verem os cursos, valores, carga horária, o que cabe no seu bolso, o que cabe no seu tempo, né? Não vai querer abraçar um mundo e ter mais uma lista de coisas pendentes aí para te dar aquela ansiedade, né? É bom a gente ter muita clareza do momento que a gente está, do que a gente pode assumir, né? A gente precisa, de fato, entender mesmo mais sobre a realidade do nosso filho, ter uma participação mais ativa, né, no desenvolvimento, mas isso, como eu disse, vai ser contínuo, não vai ser ali um tempo que você vai estudar e vai passar a régua, né? Então, dê uma olhadinha certinho, com calma, tem muitos profissionais maravilhosos, tá bem? E uma última dica aqui para você, se for de São Paulo e de região, e às vezes você tem aí uma rede social, você quer gravar vídeo, não tem câmera, não tem luz, não tem microfone, não sabe como fazer, às vezes quer montar um podcast, talvez, um canal, gravar uma aula. Então, dá uma olhadinha no Podcast Express. Vamos agora ao nosso bate-papo. Processamento Gestalt. Pode ser a primeira vez que você está ouvindo isso, pode ser a segunda vez que você já esteve aqui no canal, que esse assunto já foi tema de um dos episódios, mas a gente falou, se desviou, falou pouco disso. O pessoal fala, poxa, falaram muito pouco, né? Então, faremos um episódio sobre esse processamento Gestalt. Que raios que é isso, né? Que nominho é este? Então, eu trouxe ela, fonoaudióloga, musa maravilhosa, que eu tenho, assim, muita admiração, não só profissionalmente, que ela tem anos de carreira aí para dizer por si só, não precisa de mim, mas pessoalmente, gente, uma pessoa tão linda por fora quanto por dentro, viu? Recebam com muito carinho Ana Lúcia Cozonara. Salve de palmas!
Linda. Você é tão generosa sempre e eu agradeço o convite por estar aqui. Respeito e admiração é recíproca, então temos, acho que, né, o santo bate. O santo bate, isso, o santo bateu, verdade. Temos os mesmos propósitos, então vamos junto, né? Obrigada, amiga. É. Tá aqui, isso. E aí, né, vamos falar dessa Gestalt? Isso. Pois é, explicar para o pessoal primeiro, né, o que seria isso, esse processamento, desenvolvimento Gestalt aí. Era bom até a gente ter assistido o outro para saber, para não repetir, né, os temas, mas eu acho que é importante a gente contar algumas coisas. Tem que falar. Por exemplo, contextualizar isso historicamente, porque eu acho que isso é uma coisa importante. Né, de um tempo para cá, vem se falando mais sobre Gestalt, principalmente, né, essas correlações em relação ao TEA, né, que a criança com TEA tem o processamento Gestalt e tal, mas eu acho que é importante dizer que Gestalt, né, é uma teoria que já vem da década de 50 e que desde a década de 70 se fala bastante, né, sobre isso no Brasil e tal. Mas agora, né, nos últimos tempos, isso tem sido um assunto mais discutido, principalmente quando a gente fala de TEA, porque na verdade é uma teoria sobre processamento de linguagem. Tá. Então, né, quando a gente fala, né, de processamento de linguagem Gestalt, é uma forma diferente de processamento de linguagem, diferente, né, no sentido de que hoje a gente sabe que a maioria das crianças com TEA, né, tem muitos artigos falando sobre isso, mas se diz que mais de 75% das crianças com TEA tem esse tipo de processamento de linguagem chamado Gestalt, em oposição ao processamento analítico, que seria mais comum nas crianças típicas, mas vale ressaltar que a gente tem crianças típicas que também têm processamento Gestalt, assim como alguns autistas que também têm processamento analítico. Então, né, não é uma exclusividade, mas a maioria das crianças com TEA tem esse processamento de linguagem Gestalt. É uma prevalência, sim, mas não é uma exclusividade. Exatamente. E né, quando a gente pensa, né, no processamento de linguagem analítica, a gente sabe que as crianças vão aprendendo linguagem das menores unidades para as mais complexas. Então, por exemplo, né, a criança começa a falar palavras, né, isoladas, às vezes só um pedacinho da palavra, e vai aumentando a complexidade né, do ato comunicativo conforme o tempo vai passando e ela vai agregando outros elementos de linguagem, por exemplo, a sintaxe naquilo que ela está falando. Então, por exemplo, a criança fala água, depois ela fala quero água gelada e assim por diante, né? Não com essa perfeição, né, no início da vida, mas essa estrutura. A criança com processamento Gestalt, ela vai fazer de uma forma diferente. Então, ela faz associação em blocos, então ela, né, se apropria de blocos para se expressar e não necessariamente ela sabe, né, o que significam essas unidades mínimas. E essa associação que a criança faz, às vezes é muito particular, né, e muito ligada ao contexto e nem sempre é fácil para a gente entender. Então, por exemplo, a criança está numa situação que ela vê um copo cair. E aí, né, alguém fala, nossa, o copo caiu. E aí ela está em outro contexto que ela vê uma pessoa escorregando e caindo. E aí ela fala, nossa, o copo caiu. Porque ela faz associação com aquele evento que aconteceu anteriormente. Então, ela gruda esse bloco, né? Nossa, o copo caiu, para qualquer situação em que ela vê algo caindo. E, inclusive, se apropria da prosódia, né? Vem prontinho, como se fosse um bloco, né? Com essa mesma prosódia se repetindo em várias situações. E eu tô falando assim, dessa situação do cair, mas às vezes essa relação não é tão direta assim. Às vezes é uma relação absolutamente, né, descontextualizada e que para a criança, né, faz sentido, mas que para a gente, né, é preciso pensar e tentar encontrar a relação, né? Quem conhece a criança vai tentando, né, de acordo com o contexto, aproximar aquilo, né, de um significado.
mas nem sempre é tão fácil fazer essa relação, porque às vezes o elemento linguístico da expressão não tem nada a ver com a situação. Pode ser uma repetição de algo de um desenho, né? Porque geralmente parece uma ecolalia tardia, né? Então, pode ser algo que ela viu num desenho, pode ser algo que, né, alguém disse, enfim. Pode ser uma música que ela ouviu junto com a situação e que ela vai colar em outras situações. Mas nem sempre é tão simples da gente entender a relação, mas, né, quando a gente vai aprofundando o conhecimento da criança, por isso que é importante estudar sobre as ecolalias da criança, muitas vezes a gente consegue encontrar as correlações. A ecolalia, ela faz parte desse processamento Gestalt. Sim, é uma ecolalia tardia, né? Porque ela usa a expressão, né, numa outra situação. Só que o que a gente, né, vai pensar sobre o processamento Gestalt é que ela está usando aquela ecolalia para uma expressão funcional, que nem sempre é tão fácil de entender no contexto, mas que tem uma função de fato. Então, isso que é mais importante. Esse seria um primeiro estágio. Né, a criança inicia a expressão da comunicação do ponto de vista verbal dessa forma. Mas depois, né, é possível, né, com terapia, enfim, com estímulo, que ela vá mudando essa forma de processar. Mas é diferente, né, da criança com processamento analítico, que você vai da palavra aumentando a estrutura. Quando é uma criança Gestalt, você tem que pegar a estrutura e ir quebrando em partes para ela entender cada elemento que faz parte dessa estrutura. Certo. Então, por exemplo, o Arthur, eu tive que ensinar, assim, pedacinhos, mas foi a forma que eu ensinei, porque ele não falava e não surgiu de forma espontânea. Uhum. Então, eu fui dessa forma analítica, né? Então, né? Me dá tal coisa, dá a bola, ou água, quero água, mamãe, quero água. Eu fui dessa forma ensinando. Depois, quando ele já estava falando, ele começou a ter ecolalias, ecolalias tardias, por um tempo. Ficou um tempo e eu não sabia se aquilo era bom ou ruim na época, né? Você fica, meu Deus, eu fico tentando dar uma função para isso ou não fico, o que, né? Às vezes dá, às vezes não dá para dar função, né? Você fica meio perdida. Isso, exato. Então, às vezes ele falava umas frases que a gente tinha vivenciado 3 dias atrás, no meio do carro, assim, sem contexto nenhum. Aí soltava a frase e tal. E aí, esse tipo de desenvolvimento, típico não é, né? Não, Típico não é. Porque o que eu, assim, é difícil dizer, é tudo de um jeito ou tudo de outro, né? Então, ele aprendeu da forma que eu ensinei. Só que para mim o que ficava muito claro do Arthur até não era nem só a forma dele falar, então essa de agrupar, de menos para mais, de sílabas para palavrinhas e depois frases pequenas e tal. O que para mim era muito evidente a forma de desenvolvimento da fala dele ser diferente. É aquela coisa assim, aprendi a falar, mas não aprendi a me comunicar. Ou então comecei a falar tais palavras e aí depois não ia para frente. E aí começava a falar uma palavra, depois parava de falar aquela. Então não ia somando também repertórios. Vocabulário. Isso, de vocabulários. Então, um desenvolver totalmente diferente da fala, assim, o processo de evolução da fala dele é muito diferente das crianças típicas. Isso é Gestalt? Sim, porque se você pensar, por exemplo, quantas crianças, né, que falam, por exemplo, quero água, quero, né, de uma forma geral, né, as primeiras manifestações das crianças em termos de funções de linguagem são os pedidos.
por razões óbvias, né? Tem um reforço atrelado muito importante. Então, do que ela quer. Toda vez que ela pede por um objeto ou pede por uma ação, ela recebe o que ela quer. Então, né, geralmente, principalmente para as crianças com TEA, é o jeito de começar. Então, a criança fala, quero água, aprende a pedir. Quero água, quero suco, quero chocolate, enfim. Mas, se você pensar nessa expressão, é muito comum a gente entender que ele entende aquilo como um bloco. Esse já seria, inclusive, né, uma segunda etapa da Gestalt, que a criança consegue quebrar, né? Por exemplo, ela está com fome. E aí, ela sempre que está com fome, fala, quero chocolate. Independente se é café, almoço, jantar, tal, ela se expressa dizendo quero chocolate. Se ela consegue falar quero água, quero café, seria já uma segunda etapa, porque ela conseguiu quebrar essa frase inteira e encaixar alguma coisa na segunda parte. Tá. Só que isso, né, não garante que ele entende de fato a função do quero. Né? Então, esse quero chocolate vira uma associação, né, de duas palavras que de fato ela não sabe o que significa a primeira. Né? Ela entende que aquilo funciona e que se ela falar daquele jeito, ela consegue ganhar alguma coisa. É meio que uma coisa que a gente faz que a gente não percebe. Por exemplo, né? As pessoas falam, obrigada, você responde de nada. Você já pensou que de nada? O que é de nada? É um bloquinho que a gente fez ali, responde, mas ninguém pensa no significado, né, disso. Isso é um gestalt, né? E para as crianças funciona do mesmo jeito. E por isso que às vezes, né, dá errado. A criança quer fazer um pedido, ela sempre usa o quero, e aí você quer associar o eu quero, e fica difícil, porque na verdade ela não entende a função daqueles elementos, né? E aí é que tá, né? O papel, né, do fonoaudiólogo é justamente, né, vou falar aqui da minha parte. Da sua expertise. É trabalhar no nível pragmático para que a criança, né, a gente usa isso como uma forma e valida isso como uma forma de expressão, mas para a gente é mais importante que ele vá se apropriando desses elementos, da função do verbo, da função do pronome, né, para que isso deixe de ser um bloco e evolua para a próxima etapa da Gestalt, que é a criança começar a usar uma palavra. Tanto que às vezes a família acha que a criança está evoluindo. Nossa, mas ele falava uma frase inteira, agora ele está falando uma palavra só. Mas faz parte, né? Porque aí ela vai entrar no que a gente chama de processamento analítico, né? Que é entender o elemento, a palavra, e depois fazer associações a partir daquela palavra. Então, né? É como se a gente desmontasse tudo para remontar com a função de comunicação associada de fato. Por exemplo, um clássico. A criança quer sair, né? Quer ir embora da terapia. O que ela fala pra gente? Você quer sair? Né? A criança fala pro terapeuta. Você quer sair? Porque é o que a gente fala para ela. Então, é uma ecolalia tardia, mas tem uma função que é ela ser capaz de expressar que ela quer sair, né? Eu, como terapeuta, preciso dar significado para aquilo, então, geralmente eu falo, eu não quero sair. Você quer? Aí eu falo que parece que aparece o sinalzinho do Waze, assim, redirecionando. Tela azul. Tela azul, cola carregando. Exatamente. E aí a criança, né, fica, bom, não deu certo, o que eu preciso mexer aqui, né? E aí eu modelo. Eu entendi. Você quer sair, então fala. Eu quero sair. Vem até com a prosódia, né? Vem até com esse elemento prosódico da pergunta. Você quer sair? Né? Que é exatamente o que eu falo para ela. Então, ela usa isso de uma forma funcional, pedindo para sair. Só que de um jeito errado, né? Porque dá certo no contexto ali, porque eu entendo, mas né, tá errado do ponto de vista de função. Então, a gente tem que quebrar todos esses pedacinhos aí e colocar função para que a criança consiga entender cada elemento. E aí, geralmente, ela regride em termos de
né, de Quantidade. extensão de enunciados, Assim. sim, mas aí vai se tornando muito mais funcional. Então, a princípio, a gente nem se preocupa com a questão da sintaxe, né, da gramática, porque a gente quer deixar, né, esse conteúdo mais funcional possível para depois conseguir entrar na parte da sintaxe, que aí, de fato, a gente vai agregando os elementos. Essa, assim, num geral, como que tá a situação das fonos hoje em dia com Gestalt, em termos de conhecimento? Porque, assim, graduação não tem. Né? O pessoal sabe disso, sabe trabalhar, porque é uma forma totalmente diferente de trabalhar, não é? Na verdade, Ou não muito? a gente, bom, quando a gente pensa em TEA, né, nas graduações de uma forma geral, nem tô falando, né, da maioria, né, mas a maioria não Deixa tem a desejar. formação, é muito pouca formação. Eu me lembro que na minha formação a gente falava de Gestalt, mas não pro TEA. Né? Eu tava contando agora que hoje eu faço 28 anos de formada, mas a gente teve, né, uma das teorias de linguagem era Gestalt, mas não pro TEA. Isso pro TEA se fala de 2, 3 anos para cá, né? Que é muito recente, muito sim, mais. que eu tenho ouvido falar. Eu ouvi falar pouco antes da gente gravar daquela vez. Eu não sei quanto tempo faz que nós gravamos. Será que já tem uns 2 anos? Será? Mas não sei. Faço ideia. Foi esse ano? Acho que foi esse ano ainda. Não foi. Quando a gente gravou junto com a Lili, lembra? Sim. Será que não foi esse ano? Foi ano passado? Não foi acho que 2000. Que ano que a gente tá? Aquelas assim. 24. Não, foi em 2023. Foi 23. 23. E assim, ainda com uma ressalva que isso entrou mais em questão aqui no Brasil por causa das questões da comunicação alternativa. Porque na comunicação alternativa, a gente tem que pensar em aproximar esses inputs, né, que a criança tem, de usar palavras funcionais, sem pensar necessariamente no primeiro momento nessa questão da gramática, principalmente quando a criança está fazendo esse acesso por blocos. A gente não vai colocar necessariamente a expressão toda lá, mas a gente tem que colocar o input que está ligado com aquilo para facilitar para a criança aprender e, né, e inclusive evoluir para a questão da sintaxe. Então, foi nesse momento que começou a se falar um pouco mais sobre isso aqui no Brasil. Eu não vou te falar que assim é uma coisa que é absolutamente, né, rara, sim, né, das pessoas saberem trabalhar, porque já faz muito tempo, faz algum tempo, não muito, mas há algum tempo que a gente começou a entender a questão da ecolalia de um jeito diferente, né? Porque 28 anos, acabei de falar, lá atrás a gente, né, extinguia ecolalia, que era muito errado, mas era o que a gente tinha naquele momento, né? O que a gente sabia. Então, pensando nisso, né, a gente fazia extinção, porque né, era o jeito que a gente entendia, e aos poucos a gente, né, principalmente fonos, né, a gente foi entendendo que a ecolalia tinha um papel e que a gente precisava entender as questões funcionais da ecolalia para conseguir fazer essa transição. Então, né, esse já foi um jeito de começar a pensar sobre Gestalt. E aí, quando começou a se falar sobre isso, tal, né, aqui no Brasil, poxa, chama o nome que combina, né, com esse negócio e tal. E aí, né, todo mundo começou a dar nome, de fato, para isso. Então, é um jeito diferente de trabalhar, sim, porque a gente tem que pensar na questão da neurodiversidade, né? Que essas pessoas têm uma forma diferente, de que a gente tem que validar esse tipo de processamento, né? E não só fazer com que ele entre no processamento analítico. Porém, não acho que é uma coisa, né, revolucionária, no sentido de que, não, né, ninguém tinha percebido até agora que meu filho era Gestalt, então agora tudo vai mudar. Não, eu acho que, né, as pessoas mais sérias, né, quem estuda dentro da fonoaudiologia já tinha, né, um entendimento diferente sobre a ecolalia
E eu acho que né, o termo aí do processamento Gestalt só veio para apoiar, né, isso que já se fazia. Mas né, não é nada que seja revolucionário, né? Mas é importante de que a gente tenha esse cuidado de entender que esse é um processamento diferente e que ele precisa ser tratado também de forma diferente. Então, e ele é o processamento da fala. Então tem que haver a fala. Não, é da linguagem, Linguagem. mas a expressão não aparece na Na fala. fala. Eu digo uma criança não verbal, que não vai compor frases, vai ter uma ecolalia tardia. E é esse processo de desenvolvimento dela, por exemplo, naquele momento. Provavelmente ela processa da mesma forma, mas não consegue expressar através da fala, né? Então é difícil, né? Quando a gente tem uma criança não verbal, tudo fica mais difícil, né? A gente estava falando agora há pouco, né? Conversando sobre a apraxia. Como é que você identifica a apraxia numa criança que não fala nada? E tudo, na criança não verbal é mais difícil. Mas se a gente pensar que a maioria das crianças tem esse processamento de linguagem, a gente imagina que as crianças não verbais também, e que talvez essa seja uma boa forma de facilitar, né? Tá, usando, né, expressões, né, mais curtas, sempre iguais para as mesmas situações, né? Essa pode ser uma forma, inclusive, de facilitar, né? Prosódia. Muita prosódia, né? Muita repetição. Quando você tem uma criança não verbal, usar repetição, prosódia, chaves, né? Frases-chave para as mesmas situações facilita muito. Assim, né, na minha trajetória, eu já tive tantas crianças não verbais que, tipo, adoravam, morriam de rir quando falava oh. Eles amam quando uma coisa dá errado, né? E aí, quando tem essa situação, assim, que você, né, associa com esse oh, eles amam. Por quê, né? Ela não é capaz de expressar, mas ela é capaz de entender, né? E quando você usa esse mesmo marcador para essas situações, né, de que algo deu errado, né, fica para eles evidente, né, que eles estão compreendendo a situação. Então, pode ser inclusive um facilitador. Quantas crianças começam a falar desse jeito? Né, com o ou, com né, essas expressões curtinhas que a gente vai associando para situações específicas, onomatopeias, né? Sim. Então, né, repetição, associação com contexto, tal, faz diferença. Então, a gente tem que se apropriar disso. Quando você fala de ecolalia, né? Que antigamente trabalhava-se desse jeito de ter que extinguir e que depois mudou o entendimento. E que ecolalia, eu até pensava assim, deve ser uma coisa boa, porque se ele tá falando, ainda que seja sem sentido, pode ser um sinal maior de que ele vá vocalizar mais coisas, ele tá vocalizando mais sons, fazendo mais movimentos com a boca para projetar algumas, né, consoantes, vogais, enfim. Tá experimentando. Experimentando isso, experimentando sons, assim. Então eu pensava mais ou menos dessa forma. E algumas vezes quando eu lembrava de onde vinha aquela ecolalia, tentava contextualizar, né? Dizer, filho, você tá falando isso, você lembrou disso que aconteceu aquele dia lá? Mas é que agora a gente estava falando de tal coisa, né? E tal. E tinha às vezes que eu não conduzia nada, enfim. Mas depois desapareceu, sumiu, ele parou de fazer isso, né? Como que é a orientação hoje que tem em casa de ecolalia? A gente tenta fazer um estudo profundo das ecolalias que a criança tem. Então, não dá para fazer isso, por exemplo, numa avaliação inicial, quando a gente não conhece a criança. Mas, a partir do momento que a gente vai conhecendo a criança, a gente vai tentando, inclusive, achar conteúdo dentro do iPad, né, do que essa criança consome, porque, assim, né, há pouco tempo tinha uma criança que a gente estava atendendo que ela era não verbal, mas ela fazia um jargão, né, que é aquela
fala, né, uma produção que parece fala, mas que tem uma variação de prosódia, assim, que, sabe aquilo que é... Parece que a pessoa está falando, mas ela não tem conteúdo linguístico, né? Não tem a estrutura das palavras. E aí, quando a gente foi olhar o que ele consumia de videozinho no iPad, a gente... era um outro desenho, uma outra língua. Ele não estava falando a língua, realmente era um jargão, mas tinha a estrutura da prosódia, do que o bonequinho lá, né, fazia na brincadeira. Então, o que a gente faz hoje é tentar fazer esse estudo, né, do que a criança usa como ecolalia para tentar achar uma função. E aí, a partir disso, a gente vai tentando modelar para coisas melhores, né? Substituindo as palavras-chave, né? Para ela ir quebrando essa estrutura em bloco e entendendo os elementos pequenos, até a gente chegar nessa palavra, que é a chave ali que vai funcionar, né, para a comunicação, para aproximar, né, essa emissão dessa palavra, e o resto fica para trás e a gente vai aumentando a questão da sintaxe. Então, né, hoje o que a gente faz é isso. E realmente tem coisas que são possíveis e tem coisas que a gente... Porque é muito esdrúxulo. Eu nunca vou esquecer, quando eu era aluna ainda na faculdade, tinha uma criança que toda vez que ele ficava com medo, ele tipo cantava uma música do Roberto Carlos, sabe? Que era uma coisa muito bizarra. E era até engraçado, assim, porque ele do nada começava a cantar, porque tava, né, passando por avaliação, perto de médico, não sei o quê. Então, assim, entender essa relação, né, é difícil, mas a gente sempre tenta aproximar para usar, né, isso, tentando, né, quebrar e chegar numa palavra funcional que seja possível e mais fácil para a criança estabelecer essa relação, né? Então, é isso, né? Ao invés dela falar, né, qual que foi que eu usei? O copo caiu, eu vou usar o caiu, né, nessa situação. Então, essa seria a orientação, né? A gente sempre quebrar e usar a palavra que é mais funcional para o contexto, tá? Quando não tem nada a ver com o contexto, a gente tenta, da mesma forma, tentar aproximar de uma palavra, né, mais apropriada ali com o significado, sem se preocupar com outros elementos, porque esses outros elementos a gente, a partir do momento que a criança consegue se apropriar do significado daquela palavra, da função real, né, daquela palavra, aí depois os outros elementos a gente vai agregando. Mas, né, a melhor dica é essa, sempre tentar usar uma palavra que vai encaixar e que seja mais fácil para a criança usar naquele momento, né, seja da expressão, seja, né, do contexto. E é muito comum, né, no desenvolvimento da fala da criança atípica, ter essas oscilações, né, de tipo, período de aquisição, aí depois não manter, aí parece que deixa de falar, e aí surgem outras palavrinhas. É comum, né, ter uma variação. Uma oscilação, assim. De períodos melhores e piores. E eu acho que sim. Principalmente quando a gente pensa nessa estrutura, né, de que parece que aquela que a gente conhece, coisa aumenta. Tem outras questões, eu acho, que do desenvolvimento, né, da linguagem, né, que respinga lá na fala da criança atípica, que é, por exemplo, para a criança, né, com TEA, é muito difícil ter um bom repertório de verbos. Então, às vezes, eles sabem, né, zilhões de substantivos e não conhecem tantos, tem um repertório mais restrito de verbos, porque no verbo é totalmente dependente do contexto. Então, em cada frase ele vai estar de um jeito diferente, se é singular, se é plural, se é presente, passado, futuro. E aí, né, essa variação para criança com TEA é de enlouquecer, porque, né, se a gente pensar no processamento Gestalt, que é um bloco, né, por que nessa frase tá caíram e na outra tá caiu e na outra tá cairão? Né? Muito louco para eles, né, entender isso, a língua portuguesa, dando aquela ajudadinha. Obrigado. E se você pensar, né, ninguém ensina isso para criança dentro do desenvolvimento típico, porque é o que a gente chama de aprendizado implícito, né? As crianças aprendem na relação, nas interações. E você só entende a profundidade disso quando dá ruim.
né? Quando você vê que a criança não consegue. E aí, né, ensinar sobre inflexão verbal é super, né, complexa. Mas, né, pensando no desenvolvimento da criança com TEA, como tem, né, essa redução, por exemplo, em relação ao repertório de verbos, às vezes a criança tem uma dificuldade para sair ali daquelas frasezinhas curtas, umas frases, né, que são mais elaboradas. Então, é isso, talvez, né, que seja a sua percepção, né? Ela entra num platô que fica um tempão naquilo até se apropriar de um outro repertório e conseguir evoluir. E imagina, né? Conjunções. O que é porém? Porém, é um elemento dentro da frase que mostra que a primeira parte vai contradizer a segunda. Mas é muito complexo, né? E aí, né, quando você pensa no quão abstrato isso é de fato, você vai entendendo, né, o quanto A que dificuldade. para a criança que é muito concreta e que tem dificuldade com esses elementos, né, de abstração, vai ser difícil. Então, eu acho que tem isso, né, nessa variedade aí em relação ao repertório que eles têm que ir se apropriando no decorrer do tempo para conseguir dar um passo para frente. E eu acho que também tem essa coisa do quanto que, né, as dificuldades no uso funcional da comunicação vão também, às vezes, ficando emperradas no sentido de que, por exemplo, né, eles ganham muito repertório de coisas que eles gostam muito. E aí, né, o quanto que é pouco motivador, às vezes, falar sobre coisas que não são interessantes. E aí não evolui muito a conversa, né, por falta de experiência. E aí, se não evolui a conversa, a narrativa, né, contar coisas que aconteceram e tal, eles também não fazem uso desses elementos todos, das conjunções, de, né, conseguir organizar a frase para contar as coisas. Então, são períodos que eu acho que fica tudo meio truncado. E que, às vezes, né, leva mais tempo para conseguir atingir o repertório que precisa, né, para caminhar para frente. Né, fora, né, essa intenção de fato, né, nem sempre eu falo que, né, lembro que a época que a gente usava o PECS, por exemplo, né, e eu, tipo, usei muitos anos o PECS, e muita criança falou por causa do PECS, então serei eternamente grata, independente, né, do que dizem, mas, né, a época que a gente usava o PECS, eu falava, poxa, o cara nem tá muito querendo falar com você, aí ele tem que ir lá, pegar a pasta, escolher o estímulo, né, trazer para você, colar na capa, tal. É um custo de resposta muito alto. Então, acho que também tem isso, né, a questão da iniciativa, de estar disponível para uma conversa, tal, também interfere, né, o quanto que eu quero, de fato, ser entendido, sabe? Né, quero me esforçar, entender, né, assim, não é falta de empatia, nem falta de vontade. Sim. É falta de iniciativa social mesmo. É custoso mesmo. Custoso, exatamente. A comunicação alternativa, acho que é o grande ponto fraco dela. É esse custo de resposta mesmo que tem. Sim. Uma criança que já não tá muito afim, vai se vir ali para falar. E aí, poxa, essa funçãozeira toda, né? Assim, trabalho. Para os pais que querem que a criança fale, já acham difícil quando eles têm que se envolver no próprio sistema de comunicação alternativa para se tornar parceiro do filho. Sim, é difícil. E a hora que eles querem, eles têm toda a consciência, eles sabem do que é preciso, e é difícil. Sim, sim. Imagina a criança. E eu acho que, né, nisso a Gestalt, né, pode ajudar muito, porque é isso, né, um clique pode expressar uma ideia e isso facilita muito o acesso da criança, mas eu acho que é importante também pensar nisso, não como uma preguiça, sabe? Porque eu acho que isso né, é importante da gente diferenciar. Eu não sei se eu já te contei sobre isso, mas de vez em quando eu falo nos lugares que a maior experiência que eu tive sobre autismo na minha vida foi quando eu fui fazer uma formação e a gente ficou hospedado com uma criança que era nosso modelo, né, no curso. Não. E a gente ficava hospedado, de fato, né, os terapeutas e a família da criança. E assim, foi a minha única experiência de viver 24 horas com uma criança com TEA.
né? Que é muito bonitinho. Eu, como terapeuta, fico lá 1 hora e devolvo para a família, ainda dou orientações para casa. E aí, né, ficar 24 horas ali me deu uma noção muito, né, real do tipo de orientação que eu posso fazer né, e do outro lado da moeda, sabe? E, né, nesse contexto, teve um dia que eu acordei, eu achei que eu era a primeira pessoa da casa a acordar, mas quando cheguei na sala, o nosso modelinho estava sentado na sala comendo pão. E ele acordou sozinho numa casa estranha, porque a gente ficava hospedado numa casa fora, né, do país, tá? Uma casa totalmente diferente, estrutura, escada, não sei o quê. Então ele desceu as escadas, subiu no banquetão, pegou um saco de pão, desceu, foi no sofá, rasgou o saco do pão e estava comendo pão. Qualquer criança faria o quê? O inferno da vida da mãe querendo pão, né? Mas ele teve que desenvolver, né, todos esses mecanismos de planejamento motor, porque Se ele não chamava. porque não sabe chamar, não sabe assim, não se apropriou da função de pedir, né? Por isso que a gente não pode confundir isso com preguiça, né? Nesse sentido até da comunicação alternativa, não é preguiça de acessar, né? Mas é falta de iniciativa de comunicação social. O buraco é bem mais embaixo, né? Sim, é muito mais complexo, né? Falar que esse menino tava com preguiça, pô, preguiça de fazer tudo isso, né? Sem, às vezes, nem ter aparato motor. Quantas crianças que desenvolvem a independência motora muito precocemente em detrimento dos pedidos, né? Simplesmente porque não tem esse aplicativo instalado, sabe? Então, né, nesse sentido que de fato a gente precisa facilitar essa compreensão, né, do que eles conseguem expressar naquele momento, né? Validar qualquer forma de comunicação, é meio chavão, mas inclusive a Gestalt, né? Então, validar qualquer forma de expressão, porque é custoso, é muito custoso e é o possível. Então, vamos usar esse possível e fazer o jogo virar. E aí, se você não motiva, para ali mesmo, né? Porque, poxa, teve maior esforço, todo aquele custo para que ele conseguir iniciar aquela comunicação. Aí você ou corrige ou dá outra demanda, não se sente satisfeito. Putz, que maior frustração. Na próxima você fala, nem tem. Não, e né, bioquímica cerebral. Se eu não fui entendido, eu ignoro aquele e tento do outro jeito, né? É que nem aquela história, né? Que, tipo, às vezes a criança vai lá, aponta, né? Olha pra você e tal, e aí a família pega e fala... A família e os terapeutas também, né? Fala, o que você quer? Então fala, caneca. Eu falo, puxa vida, já fui lá, já apontou, né? Já olhou pra você, já pediu, né? Valida, tudo bem, né? A gente sempre quer a palavra, né? Mas... não é só quantas coisas aconteceram, né, ali que precisam ser valorizadas. Olha quantas etapas. Faltou a palavra, mas as outras etapas de comunicação foram cumpridas, né? E isso tem que ser valorizado. E senão fica muito cansativo, né? Imagina, gente. Chato. Imagina se fosse você, né? Você vai num lugar, mostra né, o que você quer e a pessoa fala, tá bom, eu te dou, mas fala, né, salsicha, sei lá. Fala em voz alta. Era Judy. Repete, não sei quem em voz alta, normalmente, sabe? Então, né, a gente não faz isso, né, com os outros. E por que a gente tem que fazer isso com a nossa criança? Claro, né, a gente tem que estimular, né, a gente quer que o verbal aconteça. E isso é até engraçado, porque a gente, né, nós falamos tanto de comunicação que às vezes as famílias acham que a gente está remando para outro lado. Não, todo mundo quer, né, que a criança fale. Sim. Mas a gente não pode esquecer que existem outras maneiras. Outras formas de comunicação, né? Quando você fala em pragmática, o que é a pragmática? Olha, a pragmática é o amor da minha vida. Ele pega assim. Porque, na verdade, assim, né, se a gente pensar... Toda vez que a gente fala de linguagem, né, a gente estava até conversando agora há pouco sobre isso. Todo mundo acha que, primeiro, a gente está falando da fala. E, na verdade, a linguagem é o processo mental que organiza as informações de comunicação. E, né, dentro da linguagem, a gente tem vários subsistemas que cuidam de coisas específicas da comunicação.
né, o primeiro subsistema a se desenvolver dessa linguagem. Então, vamos imaginar, a gente já sabe que não é assim, mas vamos imaginar que o bebê nasce com essa biblioteca aí, né, da linguagem zerada. A primeira coisa que começa, né, primeiro subsistema que começa a se desenvolver é a pragmática, que é o uso funcional da comunicação que vai determinar intenção comunicativa. Então, né, o neném nasce com vários gatilhos ali de comunicação. Então, por exemplo, né, ele tem já um mecanismo, tudo fisiológico, nada intencional, né? De preferir olhar para rosto do que para objetos, de preferir a voz do que outros sons. E, né, ele expressa qualquer desconforto através do choro. Uhum. Então, a gente que é mãe fica doida, né? Porque se dá comida, põe roupa, tira roupa, né? Não sabe o que fazer, e porque é meio que fisiológico. Só que a partir desses gatilhos, a criança vai aprendendo que toda vez que ela chora, ela é atendida, ela recebe alguma coisa. E esse choro começa a virar um pedido. Por quê? Tudo isso é determinado por causa, né, desses gatilhos iniciais que vão se tornando, né, processos de comunicação, funções comunicativas. Então, né, quando a nenê tem ali uns 3 meses, ele chora, a gente já sabe, né? O choro de dor é mais agudo, né? O choro de manhinha é mais melódico, porque já tem uma função de comunicação atribuída. Né? Hoje, a teoria que eu sigo, assim, mostra que a gente tem tudo que a gente comunica, de fato, tem uma função. Então, a gente tem 20 funções de comunicação diferentes. Então, tudo que eu faço, né, qualquer emissão verbal, não verbal, que tem um conteúdo, de fato, né, pode ser encaixada aí dentro dessas funções. E na criança com TEA, a gente sabe que o maior prejuízo, né, da comunicação vem dessa inabilidade na pragmática de se apropriar dessas funções e de que isso vire, de fato, né, uma comunicação funcional. Então, né, imagina que a partir dessa relação, né, que eu choro, sou atendido, eu choro, sou atendido e tal, eu começo a aprender o significado das palavras. Sim. Que seria o segundo subsistema de linguagem, que é a semântica, vocabulário. E a partir desse tantão de palavras que eu vou aprendendo, eu desenvolvo o terceiro, que é sintaxe, que é a combinação de palavras para fazer expressões. Se falhou lá na pragmática, todo o resto vem bagunçado, né? Eu falo que a pragmática é como se fosse o bibliotecário, que tem que mediar, né, todas as relações ali dentro da biblioteca. Porque se falha na função, né, ela vai conseguir aprender significado das palavras? Ela vai conseguir, né? Se aquilo não tem, não faz sentido, né, para mim, se eu não consigo me apropriar dessas funções e usar, como é que eu vou entender sobre sintaxe, as regras da língua? Né, entender pronome pessoal. Sim. Né? Já pensou que o pronome pessoal, por exemplo, quando eu estou falando, o eu sou eu, você é você. Quando você está falando, o eu é você e você sou eu. Olha o quanto que isso é complexo, que depende do ponto de vista de quem está falando. Sim. E ninguém ensina isso. Mas quando você tem uma criança que só fala em terceira pessoa porque ela entende o bloquinho, né, da Gestalt, é que você percebe o quanto que isso é difícil, primeiro, né? Quanto que isso é complexo, assim, né? No nível de dificuldade, e o quanto que é difícil ensinar. Porque a gente aprende isso fazendo as interações. É difícil ensinar e porque fica muito explicado, Muito concreto. A gente precisa concretizar. concretizar, exato. Algo que não é concreto. Isso, né? Isso. Porque essas nuances, elas são muito abstratas, assim, a não ser a hora que você esteja aprendendo, de fato, concordância verbal. Sim. Se você tiver... Mas nós estamos nessa fase. E quando você aprender formalmente, você já vivenciou, você já sabe como faz, né? Aí você só vai levar para teoria. Mas é muito difícil, inclusive, modelar, né? O que a gente faz para criança, né? A gente fica lá, então fala, né? Eu quero chocolate. Daí,
né, você vai tentar repetir. Agora fala, né, pra mamãe. Ela fala, eu, e bate né, no parceiro de comunicação. E aí você fala, não, né, não é assim, não é bem isso. Mas como é que você explica o que é eu, o que é você, né? É muito complexo. E a gente só percebe isso, né, quando a coisa não dá certo. Agora, né, imagina, tudo isso que eu tô contando, né, são as aquisições do primeiro ano de vida, quando a criança ainda nem fala. Né, que ela vai se apropriando dessas funções. Então, crianças de 1 ano que falam pouquíssimas palavras, elas conseguem usar até 15 dessas 20 funções de comunicação, mesmo sem falar. E a gente tem crianças com TEC com, né, 7 anos, tal, tem 8 funções de comunicação que não conseguem, de fato, se apropriar. Por isso, né, que eu falo que pragmática é o grande amor da minha vida, porque eu acho que, assim, né, é o mais sutil, mais peculiar, e é o que eu acho que mais ajuda, né, a criança com TEA, porque ela pode falar o que for, né, se não tiver pragmática. Essa é o grande drama aí, né, de comportamento verbal e pragmática e tal, né, grande drama não, grande duelo, né, ela pode falar o que for, né, se não tiver a função, todo o resto vem bagunçar, sabe? Então, eu acho que é esse o nosso grande, né, o grande trabalho da minha vida, é trabalhar com essa parte pragmática, porque de fato a gente sabe que é difícil, mas que as crianças conseguem desenvolver, mesmo com, né, reservas em termos de evolução, sempre é possível melhorar. E isso vai dando, né, muito mais funcionalidade para a comunicação. Melhor ter uma criança com um repertório de palavras menor, mas que seja mais funcional, do que um mega vocabulário que não é funcional, sabe? Sim, concordo. Isso é uma verdade. E quando a criança começa com uma intervenção já tardia, e aí ela tem todas essas questões? Olha, né, gente, é até interessante você perguntar isso, porque a gente às vezes recebe adultos. Hoje em dia, né, é uma questão, né, de adultos que estão recebendo esse diagnóstico na vida adulta, adolescentes que foram tratados, né, com outras abordagens a vida toda, entendendo que era uma questão emocional e tal, e que chegam para uma intervenção tardia. E de fato, eu acho que nesse contexto é que a gente vê o quanto, né, que essa inabilidade, né, no uso funcional da comunicação faz diferença na vida, quando a gente pega essa pessoa que está lá na frente e entende, né, o que isso fez falta. Então, onde faz falta? Em alguns casos a gente tem uma questão, né, do rendimento acadêmico, de fato, desempenho escolar, mas nem sempre isso é mais comum, porque às vezes, né, até a formalidade ali, a concretização, né, do conteúdo escolar pode ser algo que não seja tão difícil, que pega, né, interpretação de texto, alguma questão da matemática, que depende de interpretação de texto e tal. Mas, né, eu acho que principalmente o que a gente vê, né, das pessoas que não recebem a intervenção na vida adulta são as questões do relacionamento, em todos os níveis. Então, são pessoas que não têm amigos cultivados na vida, assim, né, tipo amigos de infância, né, tem amigos pontuais que foram pontualmente, né, parceiros em alguns momentos, mas que não são cultivados. Não tem aquela... Porque você não faz a manutenção, né? Você não tem a iniciativa, então daí passa. Exatamente. Dificuldade nos relacionamentos mesmo, né, amorosos, afetivos e tal, porque, né, tem uma questão de imaturidade em estabelecer essas relações, né, uma questão fantasiosa muitas vezes, né, nas relações né, a gente já vi de tudo, assim, né, pessoas que idealizam que o parceiro romântico vai ser o X, que é o personagem da série favorita, sabe? E que se não encaixar naquele papel, não vai rolar. E às vezes, né, até uma
incompatibilidade dessa questão emocional com a idade real, né? Porque às vezes você tem um adulto que é absolutamente imaturo, né? Nessas condições. E aí, né, de trabalho. o trabalho, sem dúvida, assim, né? Porque até outro dia eu tava conversando com uma tatuadora que estava me contando que o marido dela é TEA. Também foi diagnosticado na vida adulta. Ela falou, é um problema seríssimo, porque ele só tatua o que ele quer. A pessoa vem aqui com a ideia da tatuagem, quer pagar, e ele fala, não, essa eu não vou fazer. Porque ele só faz o que ele quer. É um problema, porque a pessoa vai embora xingando, que é o traço dele, não sei o quê, e ele não quer e não faz. E é uma realidade isso, assim, né? Os adultos têm, assim, todos têm essa questão, né? De só fazerem o que eles querem. E tem também, assim, uma fragilidade emocional muito importante no sentido do sofrimento no decorrer da vida. De todas as situações de bullying, de às vezes nem entender a situação de bullying, mas saber que tem alguma coisa errado, não sei o quê. Não entendi a zoeira, mas senti que não foi legal. E aquela coisa assim, né? Tem grupo nunca escolhido, né? Tem trabalho em grupo, tem coisa de esporte, nunca faz parte, não é convidado para festa, sabe? Então tem uma questão assim de uma, né, um sofrimento mesmo, né? E por isso que a gente vê que na adolescência, na vida adulta, essa tendência maior à depressão, né? Porque, de fato, ainda, né, quando isso foi visto durante a vida, né, eu acho que, né, trazer isso para a pauta é importante por causa disso, né? Para ter essa possibilidade, porque quando fica velado é pior, né? Mas essas pessoas não tiveram essa oportunidade. E às vezes o diagnóstico é até meio, eu falo que é um cafuné, sabe assim? Que o cara se achou estranho a vida inteira, né? E não entendeu qual que era a questão a vida inteira. Quando o diagnóstico vem, a pessoa fala, puxa, então era isso, não era, né, intencional, não era de propósito, Sim. né? Isso é importante. Não, e o TEA não tratado, né? Acho que quando chega na vida adulta, as questões são muito sérias mesmo. A tendência é aquela frase daqui para frente é só para trás. É muito difícil mesmo, pelas demandas sociais da vida adulta, as responsabilidades da vida adulta. E aí a sobrecarga disso tudo, a forma como você reage a isso tudo, as reações do seu corpo a isso tudo, da sua mente, o quanto você não aguenta mesmo, né? Essa inabilidade de se expressar de forma correta, na hora certa, para a pessoa certa. É uma junção de coisas, assim. Então, eu sempre vejo um declínio, se não está em tratamento, né? Um declínio muito, muito significativo. E assim, né, é muito difícil, porque essa pessoa quer desempenhar, né, ela quer performar. Então, sei lá, né, já vi acontecer, assim, né, pacientes que chegam na vida adulta, conseguem ter um relacionamento e aí, depois de um final de semana, por exemplo, né, com um parceiro, a pessoa entra em shutdown, porque, na verdade, é tanta sobrecarga, né, do ponto de vista ali, né, sensorial, enfim, e mais esse esforço, né, para performar, para falar a coisa certa, para fazer a coisa certa, para não desregular e tal, que passa o final de semana, né, shutdown na certa, porque a pessoa não aguenta, ela, né, não tem base, né, ela não tem recurso para lidar com essa situação. Então, fica uma coisa que às vezes o sonho da vida da pessoa é ter um relacionamento, mas aquilo de fato parece, né, que tem um declínio, porque a pessoa, né, passa por tanto sofrimento que fica, né, ruim até de acessar nas terapias, sabe? Né, a gente
recentemente teve uma experiência parecida, assim, que, né, o paciente ficava tanto tempo mal que ele começou a deixar de ter um aproveitamento nas terapias, porque era uma constante exaustão sensorial por causa, né, desses episódios do relacionamento, sabe? Então, parece, né, que tem de fato um declínio nesse sentido, porque parece que aí nada mais funciona, sabe? Fica tudo muito em função disso, né? Uma canalização de energia para situações específicas e a pessoa não consegue lidar com aquilo e não consegue fazer acontecer, sabe? Isso que é mais difícil, né? Não consegue desenrolar. Não tem um desempenho bom. É. Então, né, é isso. Por isso que a gente tem que investir lá, na primeira infância. Claro, né, sempre tenho que melhorar, sempre tenho que fazer, né. O ruim é passar por isso sozinho e não ter amparo e tal. Mas, né, quanto mais você fizer lá na primeira infância, melhor chega, né, nessa idade adulta. A gente fala de intervenção precoce, né? Com quantos meses, assim, identificando ali que pode ter algum atraso? Se às vezes é um bebê de risco, né? Que aquela mãe já está atenta. Com quanto tempo que já pode levar para uma fono para fazer uma avaliação, dar uma olhada naquela criança? Olha, eu acho desculpa, eu acho que hoje em dia, né, a gente tem recebido cada vez mais cedo, isso é maravilhoso e é graças a você e tantas pessoas que trabalham nesse sentido, né, de levar informação, porque, né, 28 anos atrás, quando eu comecei, eu demorei sei lá quanto tempo para ter um autista para chamar de meu, sabe, porque eu atendia na faculdade e tal, porque era um centro de pesquisa, mas, né, não se fazia diagnóstico como se faz hoje, né, a prevalência era muito diferente, porque por causa das questões diagnósticas, né. Já era diferente. Sim. E então, assim, né, hoje em dia a gente sabe, que é possível identificar sinais precoces muito cedo, antes inclusive do primeiro ano de vida. Por quê? O que é o mais, né, comum? A criança faz 1 ano, não fala. Daí leva no pediatra, o pediatra fala, né, Esperar. para esperar, porque de fato pode ter, né, uma variação individual ali, enfim. E aí 1 ano e meio não falou, daí vai procurar a fonte, chega com 2 anos. Mas, né, com 1 ano tem toda essa questão do contato ocular, né, do apontar, da atenção compartilhada. Então, né, a criança não é ela só aponta, ela aponta e olha para você fazendo o pedido. Né, a gente considera só a comunicação verbal, né, atrasada, mas lá antes de 1 ano de vida tem esses sinais que também vão ficando evidentes que, claro, né, é difícil da gente fazer, né, essa relação, porque na verdade pra gente é muito fácil ver que falou ou não falou, mas tem toda essa parte, né, da atenção compartilhada, olhar nos olhos, fazer, né, gestos, né, ter essa coisa de pedir com o olhar mesmo, né, que as crianças fazem, né. Eu falei agora há pouco, né, que com 1 ano a criança usa 15 funções de comunicação. Porque de fato, né, não é só o verbal, né, a gente usa a comunicação o tempo todo, inclusive com o olhar, né, então tudo isso é possível de identificar antes de 1 ano. E, então, né, quando você tem uma preocupação nesse sentido, super possível avaliar, né, essas questões da aquisição da linguagem antes de 1 ano, quando você está desconfiado. E principalmente se você tem histórico familiar de crianças com TEA, irmãos com TEA, a gente nem espera para avaliar, a gente já coloca em intervenção precoce para, né, depois pensa em diagnóstico, né, então a gente já coloca em intervenção para mal não vai fazer. Isso, né, tá certo. Queria agradecer demais sua presença, mais uma vez, por esse bate-papo. Eu que agradeço, minha linda, é muito bom estar aqui com você, obrigada, viu. E pessoal, fiquem ligadinhos então até o próximo episódio. Para quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Quem quiser e puder se tornar membro também é uma forma de ajudar aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.